Olá, pessoal. Eu sou Lara Crivellaro e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Gestor. O tema de hoje é sobre o projeto de vida dos estudantes e os 4 Cs da educação. O que entendemos por 4 Cs? Pensamento crítico, comunicação, criatividade e colaboração. Como essas soft skills, esses temas tão importantes para o mundo atual, para o mercado de trabalho, para esse mundo conectado que nós vivemos, pode ser importante na formação de estudantes. E como é que isso acaba sendo responsabilidade da escola também. Uma vez que o conteúdo, a informação, a gente sabe que hoje está em todos os lugares. O que nós precisamos é trazer para dentro da escola essas conexões que o aluno precisa fazer para a vida real. Então, para discutir esse tema de hoje, nós temos convidado especial aqui o Cássio Mori, que é especialista em marketing educacional, palestrante, professor, e o Flávio Orsari, que é educador de arte, especializado em psicopedagogia e que atualmente vive em Bruxelas. Está falando conosco de Bruxelas, porque ele está fazendo um mestrado na Universidade de Saint-Luc. Sejam bem-vindos. Obrigado, Cássio. Obrigado, Flávio, pela participação de vocês aqui. Obrigado, Lara. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre falar sobre educação. É mesmo, é um prazer falar de educação com vocês, então eu estou mais feliz ainda. Que bom, Flávio, muito bem. Eu acho que um tema que nós não podemos deixar de pensar aqui é que tudo isso está acontecendo porque o mundo está completamente diferente depois de tanto avanço tecnológico e o papel da escola não pode ser perdido. Então, vocês que também têm experiência como gestores, e o Cássio também é um mantenedor de escola, acho que esse lugar de fala do nosso podcast, que tem como tema Pode Falar Gestor, eu queria começar perguntando para vocês o que exatamente são esses 4 Cs e por que eles são importantes quando a gente pensa nas habilidades essenciais do ser humano do século XXI. Lara, é interessante ouvir você falar, né? Você falou das soft skills e dessas habilidades do século XXI. Quando a gente fala de soft skills, parece que é um negócio menos, né? Quando, na verdade, foi criado o nome em contraposição às hard skills, que é o conhecimento técnico. Uhum. Então, a resposta à sua pergunta, ela vem justamente com essa comparação, que no passado, bastava a gente ter e preparar os alunos e preparar esses estudantes com conhecimento técnico. Quer dizer, com conhecimento técnico ele estava empregado, ele conseguia executar o que era mandado ele fazer, e a gente vê hoje um mundo praticamente inteiro conectado. E com isso, as pessoas descobriram, né, acho que até tardiamente, que trabalhar junto é melhor do que trabalhar sozinho. Né? E nesse aspecto interpessoal, foi necessário as pessoas começarem a desenvolver essas soft skills, né? Esses que a gente chama, que de soft não tem nada. São habilidades. São habilidades que justamente para quê? Para que elas consigam conviver nesse mundo. O que a gente fala muito para os alunos é que eles vão ser contratados pelas hard skills, mas eles podem ser demitidos pelas soft skills. Então, essa que é a grande diferença. Muito boa essa Concorda, conexão. Flavinho? Eu concordo, e eu tenho uma impressão também que a educação, assim como o ambiente de trabalho, foi se dando conta que a matéria principal do trabalho ou da educação era a própria vida. E, diante disso, o conhecimento técnico ele é super importante, porque ele dá uma dimensão para a gente, né, de resolução de coisas que são muito específicas e tudo mais, mas a articulação das matérias, como a articulação dos ambientes de trabalho, elas vêm como uma demanda da vida presente nesses lugares. Né? Então, eu tenho uma sensação de que a gente se afastou da vida para os conhecimentos bem específicos e em um determinado momento a vida chama de volta e fala assim, nossa, mas tudo isso que você está se preparando é para lidar comigo. E como você lida comigo na vida?
né? Então, acho que tem um pouco essa aproximação das coisas, né? As problemáticas, as questões a se resolver e tudo mais, são bem interconectadas, então não dá mais para pensar em cada caixinha técnica. A gente tem que ter uma visão um pouco mais transversal mesmo das coisas. Até porque a escola, que talvez fosse boa 50 anos atrás, ela já não é suficiente hoje para dar conta das demandas do mundo atual, da tecnologia, desse aluno que está vindo aí cheio de perguntas, cheio de valores e sentimentos, né? A questão socioemocional pós-pandemia tem que ser levada em conta também. E a escola não necessariamente se preparou para essa mudança toda, né? Ô Lara, tem uma coisa, Flavinho, tem uma coisa interessante, né? Que qual foi a grande mudança que teve do aluno de 50 anos atrás, nem de 50, vamos falar, 50 é muito, vamos falar de 20 anos atrás, para a gente ser mais recente, para hoje. A gente vivia numa época, quando eu estudava, acho que o Flávio é mais novo que eu, acho que não, mas quando eu estudava, o que era valorizado no aluno? Era valorizado a memória dele. A memória era algo extremamente importante. A escola ela era construída para ensinar o aluno a memorizar informações. Por quê? Porque onde que estavam as fontes de informação? Ou estavam em livros, ou estavam dentro da cabeça de pessoas. E mesmo os livros, né, naquela época, era difícil de você encontrar. Eu lembro que eu fazia faculdade na USP e tinha a dona Teresa, que era bibliotecária, e eu chegava para ela quando eu precisava de alguma informação, falava para ela, ela abria uma caixa de metal, assim, procurava as coisas na caixa de metal, e ela falava a prateleira que estava a informação. Não é o livro, era a prateleira. E aí você passava ali a tarde inteira em busca de uma informação, porque a moeda valiosa naquela época era a informação. O mundo mudou. E eu acho que a escola não acompanhou na mesma velocidade. Que hoje em dia, a informação virou commodity. Hoje em dia eu consigo, por exemplo, se eu quiser agora, pegar uma tese em russo sobre educação, colocar no Google Tradutor, porque eu não sei Google, e pelo menos ter uma ideia do que está escrito ali. Quer dizer, a informação ela se tornou muito ágil hoje. Ok, Cássio, se a informação se tornou muito ágil, o que está sendo valorizado? Está sendo valorizado o que e como e por que usar essa informação. E aí entra algo que não há máquina, não há inteligência artificial que possa substituir o ser humano. Que entram nessas habilidades, na criatividade, no pensamento crítico, na colaboração e na habilidade de comunicação, de variar a comunicação de acordo com o que você tem. Então, se a gente for fazer só uma analogia rápida, no passado, o cérebro ele era um HD, um Winchester, um pendrive. E hoje ele não precisa mais ser isso. Ele pode ser um pendrivezinho bem pequenininho, mas com um processador poderoso. E o que a gente precisa entregar para esse aluno é essa capacidade de processamento. Eu dou uma aula aqui para os alunos do mestrado, que é uma aula teórica, né? E um dia eles me trouxeram assim essa coisa, mas o trabalho do final do ano, a gente pode, tem gente que se quiser pode jogar no chat GPT. E eu resolvi fazer esse teste eu mesmo. Eu tentei elaborar uma pergunta no chat GPT que tivesse a ver com a pergunta que eu tinha elaborado para esse trabalho do final do ano. E o resultado em termos de informação, como você disse, Cássio, se eu fosse corrigir a resposta do chat GPT, da mesma forma que eu corrijo o trabalho, por exemplo, escrito de um aluno, esse trabalho valeria, assim, entre 8 e 9. A resposta que veio foi muito boa. E isso me indicou duas coisas. Uma, que esse sistema de avaliação que eu estava propondo já não funciona mais para aquilo que eu preciso. E segundo, que na verdade, o que me importa é exatamente o que você falou, a relação que eu tenho com esse aluno para entender
qual é o entendimento dele desse conteúdo. Mesmo que ele use o ChatGPT, e depois foi isso que eu propus, inclusive. Propus que eles elaborassem como seria elaborar a pergunta para esse ChatGPT para ter o trabalho que eles... E que eles me pudessem contar por que eles ficaram satisfeitos com aquela elaboração. Não adianta a gente brigar. Não adianta a gente brigar com esse tipo de tecnologia. Porque quando a gente fala, é como o seguinte, fala assim, olha, muito provavelmente no passado, quando inventaram a bicicleta, o sapateiro ficou bravo. Porque, poxa, agora o pessoal vai gastar menos sola de sapato, vou ter menos trabalho para fazer. Mas o que interessava, não adiantava apenas a gente dar a bicicleta para as pessoas. As pessoas precisavam aprender a andar de bicicleta. Então, numa analogia, né, o ChatGPT é a bicicleta. O que nós temos que criar nesses alunos é justamente a capacidade de utilizar o ChatGPT como meio. E não... Aprender a elaborar a pergunta. Aprender a elaborar a pergunta, aprender a trabalhar junto com ele e, principalmente, Lara, avaliar as respostas que ele pode dar para a gente. Estava conversando ontem com um dono de uma faculdade e que ele estava me contando a história de um advogado americano que foi lá no ChatGPT e fez uma petição pelo ChatGPT. Entregou. Quando entregou para o juiz olhou, indeferiu. Por quê? Porque o ChatGPT simplesmente, quando ele não sabe como é uma inteligência artificial, ele inventou as leis. Né? Então, quando eu digo que essas habilidades que a gente tem, vai demorar muito tempo, e se é que vai ainda ser substituída, que é a capacidade de estar junto, de olho no olho, de duas cabeças pensando, de duas cabeças criando, de ter a alegria de estar junto, de colaborar, de ter a capacidade de criar. Né? Não é só de ser inteligente, e sim de fazer uma criação nova. E de ter a capacidade de olhar o todo para pensar criticamente sobre aquilo. E o pensar criticamente não é algo lógico, por incrível que pareça. Né? Muita gente fala, pensar crítico é o A mais B que é igual a C. E não é. Ele é muito pelo contrário, é uma das habilidades mais abstratas que tem. E a escola de hoje em dia, e olha que eu estou falando como mantenedor de escola, e estou fazendo uma meia-culpa. A gente hoje não prepara o aluno como ele deveria ser preparado para esse novo mundo. E a gente acaba não preparando por quê? Porque nós não temos material, nós não temos metodologia, não existe gente olhando para isso, nós temos a pressão do vestibular. A sorte é que quando a gente pega o Enem, por exemplo, algumas das habilidades do tal pensamento crítico, da criatividade, ele acaba cobrando ali na própria capacidade de se comunicar, né, de entender da comunicação, porque comunicar não é apenas eu falar, é eu entender o que os outros estão falando. Sim. E uma das formas de comunicação é o escrito, que está no Enem. Ele vem puxando um pouco para esse lado. Espero que... Mas você acha que é suficiente, Carlos? Não é suficiente. Porque o que vai acontecer no final das contas, Lara, é que esse aluno ele acaba entrando na faculdade onde ele vai ter um monte de oportunidades e ele vai acabar perdendo oportunidades justamente por não ter desenvolvido essas habilidades. E uma coisa muito simples, né? Gente, quem fez foi a P21 com um monte de especialistas que pensou em 4. Né? Criatividade, comunicação, colaboração, criatividade e pensamento crítico. Se a gente analisar as habilidades da Unesco, todas elas são relacionadas a essas 4. Se a gente pegar a BNCC, todas as competências da BNCC estão relacionadas a essas 4 habilidades. Então, para a gente resumir, eu acho que o caminho mais curto é a gente pensar, olha, vamos tentar falar em comunicação, colaboração, criatividade e pensamento crítico. E a partir disso, a gente ir construindo as árvores que vão se separando em galhos e vai criando esse mapa que tanto interessa para o futuro desse jovem. E Flávio, trazendo aqui, desculpa, só para pegar o gancho aqui do Cássio, trazendo aqui esse meia-culpa que ele fez em relação à escola, como a escola faz,
a gente tem uma grande dificuldade no dia a dia, né, no modelo de escola que a gente tem, dadas as exigências e as cobranças todas pelas quais a escola passa. Mas você que é um grande especialista em criatividade, qual seria uma possível solução para esse gap que a gente tem hoje em relação à formação dos alunos para essas 4 habilidades e a escola? Onde você vê que está o gargalo? Poxa, você fez uma pergunta complicada de bate-pronto, sem combinar antes mas com ele. mas vamos lá, é a criatividade. Eu acho que estruturalmente tem um gargalo que é a passagem do fundamental para o ensino médio, aonde se muda um paradigma de relação, porque o conteúdo se torna mais agressivo no sentido da quantidade, da pressão em relação a resultado e tudo mais. Então, existe esse gargalo estrutural, ao meu ver. Mas eu acho que, na verdade, tem 2 coisas que podem ser utilizadas sempre como instrumento de regulação dessa dificuldade. A primeira coisa é trazer transversalidade, que é assim, como que eu pego as matérias e como eu elaboro determinadas problemáticas que envolvam mais de uma disciplina. Eu acho que isso é uma das coisas que colocam essa coisa que eu disse no começo, né? A vida vem para dentro da problemática da escola. Né? Então, como que eu elaboro a relação entre as disciplinas ao redor de um trabalho, de uma problemática, de um desafio? Eu acho que isso ativa direto já esses 4 Cs. E a segunda... Flavinho. Desculpa. Perdão. Fala. Vou só falar a segunda coisa e a gente elabora sobre. E a segunda coisa eu acho que a gente nunca pode perder, que se faz muito, né, no maternal, depois no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2 isso vai diminuindo já um pouco, e no ensino médio o tempo não permite tanto que se faça, mas que é deixar que algumas decisões de discussão, venham dos alunos. Então, a escuta dos alunos é muito importante nesse momento, porque a gente não pode esquecer, dentro da escola, que as pessoas mais conectadas com o mundo contemporâneo são eles. Né? A gente tem uma relação muito boa como professores para mediar o conhecimento, para mediar as discussões, para mediar a construção desses... Mas quem está diretamente com a raiz no contemporâneo são eles. Então, a escuta dos alunos e elaborar problemáticas que relacionem diversas matérias ao redor de uma mesma problemática, ao meu ver, são 2 instrumentos que vão regulando esse trabalho com os 4 Cs. Flavinho, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo me dá um certo frio na barriga. Ele me dá um frio na barriga porque alguns anos atrás, você deve lembrar, começou uma moda da interdisciplinaridade. Né? E aí, o que muitas escolas acabavam fazendo? Elas acabavam não criando um projeto que necessitava de várias disciplinas para ser resolvido. E sim, ela criava um projeto e tentava encaixar disciplinas naquele projeto. Então, por exemplo, vamos pegar e escrever o relatório em inglês. Pronto, então ele já é interdisciplinar, porque escreveu em inglês. E a proposta sua é justamente a oposta. Né? Vamos criar um projeto e, em cima desse projeto, vamos ver quais as ferramentas, né, as disciplinas que eu preciso para resolver aquele problema mais complexo, aquele problema mais geral. E eu concordo com você. Só que, para esse tipo de trabalho, eu acho que, e agora juntando com a sua segunda observação, que é a tal da escutativa, eu acho que não basta o professor querer fazer isso, o grupo de professores. Eles têm que ser preparados para isso. Uhum. Não adianta a gente entregar uma batata quente na mão do professor e falar, meu querido, agora vai ser assim. Como que a gente... Você falou de escuta ativa, olha que interessante, né? Que o professor ter a escuta ativa dos seus alunos. E a escuta ativa, ela é uma ramificação da colaboração.
né? Ela é um pré-requisito da própria colaboração. Então, eu acho que o que falta, na minha visão, é você ter uma linha mestre, uma linha condutora, que tanto os docentes quanto os alunos possam aproveitar, beber dessa fonte e aprender juntos. Mas uma coisa importante, acho que no meio de tudo isso entra de novo o papel do gestor. Ele é o maestro dessa orquestra. Se você não tiver um gestor que conduz isso, não adianta alunos e docentes quererem seguir adiante, né? Alguém tem que bancar isso junto com os órgãos oficiais, junto com os pais, que também fazem cobranças com base no que eles imaginam que seja o melhor para os filhos, que é, no fundo, a avaliação final, né, de acesso à universidade, e isso tudo está completamente destoando do mundo real, que é esse mundo líquido que a gente está vivendo hoje, com base em tudo que a gente conhece de certo e errado, de bom e mal, e enfim, essa dicotomia que o mundo está presente, né? E, Lara, eu só vou fazer Quando você falou sobre os pais, né? Os pais, eles estão preocupados com o vestibular, não tenha dúvida nenhuma. Só que nós não podemos esquecer que está entrando agora, entre a educação infantil e o Fundamental 1, já está uma geração de pais diferente. Sim. Uma geração de pais que já está no mercado de trabalho, que já entende a importância que é o desenvolvimento humano. Sim. Então, esses pais, eles não, num futuro próximo, o vestibular, a preparação para o vestibular não vai bastar para eles. Então, a escola e o gestor têm que preparar a sua escola para vir e responder a essa cobrança desses pais que são dessa nova geração. Você tem toda a razão, acho que isso já é uma coisa que a gente está vendo aí, né? Inclusive, a cada ano aumenta um pouquinho mais essa percepção do vestibular e do olhar que se dá não só a universidades locais brasileiras, mas o olhar para fora do mundo, isso a gente já está notando. Mas quem regula sempre acaba sendo o mercado mesmo, né, gente? No fim do dia, o que o pai quer é que sejam formados, que seus filhos tenham espaço no mercado de trabalho, possam ter independência, possam ter uma segurança de vida, e isso tudo passa pelo mundo do trabalho. Então, quem regula no final é o mundo do trabalho, né? E que é compreensível, né? Porque quem não quer que o filho tenha uma oportunidade, né? Eu acho que eu entendo muito essa questão dos pais, né? Eu sei que às vezes é uma pressão enorme em cima da escola, que tem muito trabalho, né, da gestão, que é também na mediação entre a escola e as famílias, mas eu sinto que ninguém vem cobrar da escola como família sem uma ótima intenção por detrás. Então isso já é algo que é importante refletir, né? E eu acho que dessa lista dos 4 Cs, a mais complicada, eu não sei qual vocês acham o mais complexo dos Cs, né? Mas eu acredito que seja a colaboração. Eu acho que colaboração é um dos pontos mais complexos de conseguir. Porque a colaboração, na verdade, ela ativa todos os outros. Você precisa de todos os outros Cs para conseguir entrar num sistema de colaboração. Senão é só um sistema de coabitação, e é diferente, né? Coabitar com alguém e colaborar com alguém são duas coisas completamente diferentes. E eu acho que faz parte desse exercício da colaboração também a relação com essas famílias, né? É onde a escola também necessita da sua colaboração. Na verdade, você usou um outro termo agora, que foi o coabitar, né? O colaborar é diferente do coabitar, que é diferente do cooperar. Então tem uma diferença grande aí. A gente é criado, né? E os alunos são criados dentro da escola, né, para cooperar. Para cooperar, sim. O que é o cooperar? O cooperar é eu, você e o Flávio temos que fazer um trabalho. Você faz a parte A, eu faço a parte B, ele faz a parte C, depois a gente junta os três e esse é o trabalho nosso. Isso é o cooperar. Estamos cooperando e podemos até estar coabitando. A colaboração, não.
A colaboração é quando a parte A, B e C passa a ser responsabilidade de nós três. E por isso que quando o Flávio falou, eu concordo com ele, que é a base para os outros itens, porque para a gente conseguir fazer o ABC funcionar com nós três juntos, de forma que a gente some as nossas habilidades individuais dentro de um único projeto, a gente precisa se comunicar. A gente precisa ter a criatividade, porque a experiência que eu trago vai ser diferente da experiência que você traz. E a gente precisa saber pensar criticamente sobre esse todo para ver se ele faz sentido. E para ver se nós não estamos reinventando uma roda que já existe. Então, a colaboração, eu concordo com o Flávio, ela é o alicerce de todo esse processo. E aí vem a pergunta, quantas oportunidades a gente tem dentro da escola para o aluno colaborar? Colaborar, né? Sem dúvida. Até porque a escola é feita para que cada um trate do seu quadradinho, né? Cooperar, não colaborar. Então, e desde a própria disposição, né, da lousa, do professor, da carteira enfileirada, né? Cada um no seu quadrado. E é realmente uma revolução que a gente precisa fazer. É destruir para reconstruir um modelo novo de escola. E posso puxar um pouquinho para o lado do marketing? Por favor. Posso, Flavinho? Eu e o Flavinho, nós trabalhamos juntos numa empresa de marketing educacional. Quando a gente pensa no marketing educacional, a gente vê que todas as escolas estão praticamente falando a mesma coisa. Todas as escolas têm os melhores professores, são bilíngues, aprovam no vestibular e tudo mais. A pergunta é, como diferenciar uma escola? Né? Aí outras se diferenciam pela religiosidade, mas eu ainda não vi uma escola que ela tenha realmente como diferencial o desenvolvimento do ser humano. Eu não estou falando no desenvolvimento do ser humano no sentido de ética, de sociabilidade, não nesse sentido, mas no sentido, sim, de preparação para o futuro. Né? Eu não vejo. Será que é porque a gente nem sabe como vai ser esse futuro? As mudanças são tão rápidas, a gente dorme de um jeito e acorda de outro, né? Se a gente parar para pensar, essa é uma discussão da inteligência artificial desse ano. Até o ano passado a gente falava em metaverso, e aí no ano anterior a gente estava falando em plataformas de comunicação e, enfim, tantos temas que vão surgindo tão rapidamente. É claro que grandes especialistas, aliás, se a gente for olhar os filmes e livros de ficção científica, eles já estavam prevendo como ia ser, né? Mas é uma loucura se a gente pensar que tem uma engrenagem aí funcionando que é difícil a gente mensurar como vai acontecer amanhã, né? O que dirá daqui a 10 anos, né? Eu queria aproveitar aqui, eu sei que eu sou entrevistado, mas queria entrevistar vocês dois, porque o Flavinho está lá na Bélgica e eu sei que você também tem uma grande experiência internacional. Qual que é a diferença entre o sistema de seleção dos estudantes no Brasil, para as universidades, e lá fora? Lá fora é igual ao Brasil? Existe diferença? Claro que não, né? Eu acho que a grande percepção que eu vejo é o aluno ser protagonista e mostrar o que ele desenvolveu, o que ele fez, o passado dele, como ele construiu a história dele. É o modelo fora do Brasil, principalmente o modelo americano, né? Aqui a gente quer saber do que ele lembra no dia da prova e do como ele vai fazer e que nota ele tirou, a história dele, a forma como ele construiu a história, contando o projeto de vida dele, as notas, o que ele acumulou, né? A história dele é importante. E nesse sentido a gente não valoriza, né? E aí, Flávio, como é aí na Bélgica? Que eu demorei muito para entender, porque a Bélgica ela é muito complexa, né? Ela tem essa coisa de uma parte do país tem uma gestão, porque é o Ministério, vamos dizer assim, da Educação,
da língua holandesa, aí tem o Ministério da Educação da língua francesa, tem o Ministério da Educação da língua alemã. Então, assim, a gente convive com 4 ministérios diferentes, com 4 regras um pouco diferentes umas das outras. Mas o que eu sinto aqui, que eu particularmente não gosto, é que o aluno, quando ele está na escola, ele meio que já é estimulado ou desestimulado à universidade, sabe? Então, Nossa, dependendo curioso. de como você vai fazendo a sua carreira na escola básica, você pode imediatamente cair numa possibilidade que só te deixa ir para o ensino ou para um ensino técnico e você não consegue mais entrar na universidade. Então, tem uma questão que é bem diferente do modelo americano, assim, que tem coisas muito interessantes, mas que eu acho que é muito excludente, é mais excludente do que a gente, nesse sentido. Eu acho que esse modelo, ele também acontece em outros países, mas ele também tem um propósito que nós aqui não valorizamos, que é o ensino técnico. A mão de obra, ela é importante em todas as suas dimensões, não só a mão de obra formada pela universidade, mas também a questão dos profissionais técnicos. E ele não é menos valorizado, ele é tão valorizado quanto o universitário. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa ideia de que o curso técnico ele é só um técnico, mas ele é absolutamente fundamental para algumas funções acontecerem no mundo. E isso, o Canadá, por exemplo, investe demais no aluno, já no high school, com disciplinas técnicas. E ele pode sair do high school formado com alguma especialidade, que seja marcenaria, que seja soldagem, e ele vai para o mercado de trabalho porque a opção dele não é ir para a universidade. Eu sei que você está falando aí da Bélgica, que é um caminho sem volta, mas pensando nessa questão, não do sistema, mas da valorização, o que importa é o aluno realmente conseguir encontrar suas habilidades, suas paixões e o que para ele faz sentido, porque nem todo mundo quer ir para a universidade. Às vezes ele já quer ir para o mercado de trabalho e às vezes não faz o menor sentido a universidade para ele. E aqui o que a gente faz é valorizar demais a universidade e depois, ao final de tudo, a gente acaba empregando os alunos universitários talvez de uma instituição não tão renomada como técnico. E acaba gerando E não precisava. E há uma frustração em função disso, porque ele levou muito mais tempo para chegar lá e não foi reconhecido como tal. Então, eu acho que isso é uma inversão de valores mesmo, mas que tem a ver com essa formação do indivíduo, das expectativas que a gente gera da escola e da universidade em relação a ele. O projeto de vida. O que eu sinto só que aqui acaba falhando dentro dessa lógica é você não ter a possibilidade de se dar conta do seu desejo tardiamente. Né? Porque a gente tem, nem tudo a gente resolve com 14 anos na vida. Aliás, quase nada a gente consegue resolver com 14 anos. Né? Então, você não poder ter essa manobra de poder entender qual é o seu desejo, que eu acho que ainda no sistema competitivo não é o ideal, mas você tem uma liberdade individual de decidir, né, ir em direção ao teu desejo, mesmo que tarde. Né? A gente teve várias discussões sobre essa coisa de entrar na universidade mais velho. Isso é maravilhoso. Né? É maravilhoso você poder ter um momento onde você decide ir para a universidade, mesmo que seja já numa idade onde o mundo esperava de você que você já estivesse no mercado de trabalho. E essa liberdade, eu acho que aqui ainda falta. Flávio, e voltando aqui para o nosso tema, né, que são essas habilidades, você acha que aí nesse modelo que você está descrevendo para a gente, essa opção, essa escolha, ela tem a ver com habilidades, com interesses, ou ela tem a ver com classe social? Honestamente, eu acho que ela tem a ver com classe social, mas isso é disfarçado
na questão Da das habilidade. habilidades. É o que eu sinto aqui. Por isso que eu ainda estou entendendo como agir dentro desse sistema, né? Mas, Entendi. mas as habilidades, a necessidade dessas habilidades, eu vejo igualmente aqui, né? No mercado de trabalho daqui, nas relações mesmo dentro da escola. Eu tenho tido a oportunidade agora de participar de uma reforma que está tendo aqui, que é como se fosse quando a gente teve toda a reforma, né, das nossas diretrizes de base. Aqui está acontecendo isso, desde o maternal até ensino superior. E eu tenho trabalhado sobre qual é o programa de estudos que a gente vai fazer, então, para esse mestrado, né, de licenciatura, o que prepara os futuros professores das escolas primárias e secundárias, né, que seria o fundamental e o ensino médio. E eu vejo os professores, né, que dão aula no primário e no secundário aqui, com as mesmas angústias, né, de trabalho, de como fazer o aluno entender tais habilidades, tanto quanto no Brasil. Isso eu sinto que é muito parecido, né, porque é o ser humano, né? O ser humano ele pode estar em qualquer país, os desafios que ele está enfrentando em termos de como se relacionar, como ser crítico, como aprender a colaborar, qual é o nível de comunicação que a gente desenvolve, como fazer despertar a criatividade desses alunos. E isso está igualmente aqui, eu sinto nesse desejo de fazer acontecer, sabe? Muito interessante essa sua posição, E né? O que você trouxe. a dúvida que acaba ficando comigo aqui, Flavinho, eu acredito muito no professor. Né? Eu fui professor por 27 anos. Então tenho uma paixão muito grande por isso. E acho que um professor hoje que é apaixonado por educação, ele tem isso que você falou, ele tem essa vontade de realmente colocar em prática o ensino e o desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades nos seus alunos. Mas muitas vezes eles são podados pela própria estrutura de exigência que a gente tem dentro do mercado competitivo, dentro da própria escola, dentro dos sistemas de ensino que ela utilizam. E aí a gente precisa muito de um trabalho e de uma confiança do gestor no trabalho desses professores, apoiando e dando oportunidade para que eles desenvolvam. Não adianta a gente, como gestor, achar que a gente sabe o que tem que fazer em tudo, porque a gente não sabe. E essa não é a nossa função. A nossa função, justamente, é identificar as pessoas que sabem mais do que a gente e apoiar essas pessoas. E essas pessoas, na minha opinião, são aquelas que estão dentro da sala de aula. Exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio para o gestor, né? Sem dúvida nenhuma. E como é que você vê aí, Flávio, essa posição do gestor da escola? Você tem algum feedback para nos dar sobre como é que o gestor da escola na Bélgica se posiciona frente a esses desafios aí do mundo atual? Eu sinto, Clara, que aqui o gestor ele acaba sendo, ele não tem uma relação tão forte com, na maioria das instituições, né? Que eu conheci, o que eu já passei, e que são, na grande maioria, instituições de ensino superior, né? Eu vejo que os professores têm uma distância da gestão, sabe? Mas é uma distância com autonomia ou é uma distância sem autonomia? Algumas instituições com autonomia, outras a distância ela vem justamente para não dar espaço para essa autonomia, né? Mas já nas escolas que eu conheci de ensino, eu chamo de secundário porque aqui é dividido primário e secundário, mas vamos dizer assim, fundamental 2, tem uma participação muito próxima do diretor com seus professores e realmente tem um espaço para o professor ser autor. Tem uma autoria do professor no fazer educacional que eu sinto que é muito bonito de assistir daqui, sabe? Tem uma confiança muito grande.
E aqui no sistema educacional, porque a maioria das escolas são públicas aqui, temos muito poucas escolas que são particulares, pouquíssimas. Aqui, na verdade, você escolhe uma escola particular se você quer um ensino religioso. Todo mundo está na escola pública, inclusive os filhos do rei. Mas para você chegar na gestão, você tem que ter passado um bom tempo de experiência dentro da sala de aula. E isso eu acho que faz uma diferença também muito grande. Porque dá um conhecimento do que é a relação direta com o aluno, que às vezes, se você pula um pouco essa etapa, e no Brasil a gente pode ver isso, né? Tem gestores que são maravilhosos que não passaram pela sala de aula, mas muitos dos gestores que a gente sente que tem um trabalho bem consistente tiveram alguma passagem pela sala de aula. Deixo essa provocação aqui, né? Porque parece que tem uma outra visão dessa relação professor-aluno, né? E quando a gente não passou pela sala de aula, eu acho que o gestor ele tem que se permitir escutar novamente, né? Escutar bem o que esses professores estão dizendo, fazer o filtro, porque a gente sabe que não é fácil gerir uma escola, né? Não é nada fácil. Tem momentos que você tem que tomar decisões que são difíceis, mas que são necessárias para a sobrevivência da escola. Mas escutar os professores pode dar uma linha de condução, como a Lara dizia, né? Dessa coisa da orquestra, né? Se a gente está pensando como uma orquestra, para se ter harmonia, uma hora a gente tem que ouvir de onde está vindo o som, senão a gente não consegue dar o ritmo, né? Mas eu sinto que, para encerrar o que eu estou falando, tem uma coisa também que é muito positiva para nós brasileiros, quando a gente está. Não sei se você sentiu isso também, né, fora. Mas eu ouço muito uma fala assim: nossa, mas é gostoso trabalhar às vezes com vocês, brasileiros, que parece que quando a gente não vê uma solução, vocês descobrem uma solução. Eu ouço muito isso. Né? Essa é uma habilidade que é nata do brasileiro, a criatividade, né? É nata do brasileiro, é impressionante, assim, como talvez até pela necessidade, né? Porque a gente teve que aprender a fazer muito com muito pouco. Mas a gente consegue realmente olhar para a coisa e não deixar que a falta, determinadas faltas, nos bloqueiem de fazer. E eu acho que o professor é mestre nisso. Se a gente olhar para a história dos professores, em outros países, esses professores já teriam parado. O que, por um lado, é triste, porque a gente também acaba se acostumando, se acomodando, com uma falta, mas, por outro, a gente tem a paixão, ela ajuda a gente a cruzar coisas, a atravessar, né? Eu tenho muito orgulho dos professores que a gente tem no Brasil. Muito bom mesmo. Inclusive tem uma trend aí no TikTok que é Agora a NASA Vem aqui no Brasil. Que é justamente mostrando imagens de situações muito criativas, né? E aí fala assim, agora a NASA vem aqui ver como esse cara fez isso, entendeu? Isso a gente tem que realmente valorizar, que é o como a gente consegue dar jeitinho e resolver para o bem e para o mal, né? Todas as situações em que somos colocados, talvez pela escassez mesmo, e eu acho que isso faz parte aí da nossa formação de país, né? Mas, de todo jeito, nós estamos falando de 4 Cs, né? Então, a criatividade, a gente está concluindo aqui que o brasileiro tem muita, e é notório isso. A gente tem que pensar na comunicação, porque essa é uma coisa que muitas vezes falta, né? Nós temos que valorizar e preparar melhor esse aluno, valorizando o professor, porque a gente tem um problema de comunicação sério aqui no país, em todas as instâncias, né? E aí é que começam os nossos grandes problemas, né? Porque até a lei a gente consegue ler de outra forma, né? Que é a comunicação mais primária, né? A Constituição de um país, você muda aí a forma como você está interpretando de acordo com os interesses, né? Mas eu acho que no final de tudo
pensamento crítico é o que vai comandar tudo isso, né? Ensinar esses alunos a fazer interpretação de tudo que está acontecendo e colaboração, sem dúvida, a gente já falou que é o mais importante, mas é o pensamento crítico para saber como lidar com toda essa mudança do mundo, as questões mais peculiares que eles encontram na dificuldade do dia a dia, da classe social, da cultura, da forma como ele vive, enfim. Esse papel da escola é muito importante ainda, né? E aproveitando a sua fala, eu quero passar a bola para o Flavinho. E quando a gente fala de pensamento crítico, Flávio, eu acredito que para a gente pensar criticamente, existe um pré-requisito. O pré-requisito é a gente olhar para dentro e nos entender. Estou certo? Eu acho que muito certo. E exercitar, eu acho que daí tem a ver com a comunicação, porque eu acho que a comunicação e o pensamento crítico, a gente não relaciona diretamente, às vezes, os dois, mas eu acho que eles têm que ser trabalhados sempre muito juntos. Eu digo isso porque eu acho que todo modelo de comunicação, ultimamente, ele faz com que a gente não precise exercitar o pensamento crítico na sua profundidade. Né? Se a gente pegar mesmo redes sociais, todo esse exercício de comunicação que a gente tem tido nas últimas 2 décadas, parece que a gente sempre... Parece que a estrutura das redes sociais, elas se contentam com a nossa superficialidade. E o pensamento crítico, ele é inimigo da superficialidade, porque você só consegue ter pensamento crítico se você entende que as coisas, elas têm complexidade. Né? E a superficialidade, ela não deixa a gente chegar na complexidade dos assuntos. Então, acho que esse olhar para dentro, Cássio, ele é tão importante porque eu acho que ele é a única forma de exercitar. Quando a gente olha para dentro, a gente é capaz de se colocar no lugar do outro. Que ficou muito banalizada essa coisa, né, de falar da empatia. Todo mundo fala muito superficialmente sobre isso, mas realmente, assim, se colocar no lugar do outro, ele passa por você entender você mesmo na sua complexidade no lugar do outro na situação complexa. Né? Então, não é só um exercício de pensar assim, o que eu faria se... É como eu faria lá dentro da complexidade daquele assunto na situação que o outro está passando. E se a gente não tem esse exercício crítico, a gente não chega na comunicação jamais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não exercita a comunicação com muita intensidade, a gente também não chega no pensamento crítico. Por isso que eu acho que são 2 questões que estão muito interligadas. Não sei se eu falei... para ajudar... Não, eu acho que você já puxou um outro fio aqui. Parece um novelo de lã esse podcast. A gente vai puxando uma lá, mas você já puxou aqui uma outra coisa que para ajudar todo esse processo tem um negócio chamado rede social. Né, que tem um algoritmo, eu diria que maldoso, cruel, né? Cruel, um algoritmo que inclusive é estudado no mundo inteiro, chamado as câmeras de eco, né? O que é uma câmera de eco? Os iguais, né? A rede social só entrega para você aquilo que ela vai percebendo que você gosta, aquilo que ela vai percebendo que você concorda. Para quê? Para ela te manter mais tempo dentro da própria rede e dessa forma você consumir mais anúncios que ela vende, ou seja, para ela te usar cada vez mais como produto dela. Na verdade, ela quer fazer de você o grande produto dela que ela vende. Então ela só entrega para você aquilo que você gosta. E corre o risco de você entrar nessa tal câmara de eco que vai ecoando, quer dizer, eu falo A, eu só escuto A, se eu falo B, só escuto B, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Né? Você vê essa onda de ataques que a gente teve, não só no Brasil, mas no mundo, de alunos da própria escola atacarem alunos da própria escola, muito provavelmente tem um efeito de rede social enorme ali.
É o cara que entrou numa câmara de eco e todo mundo ficou falando ali, não, é verdade, não, faz isso, faz isso. E aí a pessoa acaba não conseguindo sair dessa bolha. Falta pensamento crítico, né? Então eu posso dizer que o alfinete para sair dessa bolha é o pensamento crítico. E olha, o papel da escola é fundamental. Gente, que maravilhoso esse bate-papo. Eu estou aqui muito feliz, queria seguir em frente, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu acho que para a gente concluir esse final aqui, ele realmente foi bastante conclusivo, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês, Cássio, Flávio. Queria que vocês dessem aí uma última palavrinha para a gente poder concluir e entregar para esses gestores, né, o que nós nos propusemos aqui no início, que é a compreensão da importância de se desenvolver essas habilidades todas na educação básica para que a gente possa ter aí cidadãos plenamente atuantes num mundo conectado, num mundo diferente desse que nós vamos ter e que é muito desconhecido de todos, né, o que vai vir pela frente, mas que, se eles tiverem essas habilidades, serão capazes de sobreviver. Eu queria terminar, a gente falou muito aqui em o que o aluno deve desenvolver. E eu queria terminar falando e colocando uma grande responsabilidade nas costas do gestor. Porque o aluno sozinho, o professor sozinho, ele não vai conseguir trilhar esse caminho. A responsabilidade de criar pessoas melhores, de entregar para o mundo pessoas melhores, mais preparadas, mais capazes de interferir na sociedade para fazer uma sociedade melhor, resolvendo os grandes problemas da humanidade que a gente tem, cabe ao gestor iniciar esse processo e ser o líder de um processo de transformação da educação. E queria agradecer muito o convite também por falar de educação. Que bom. Eu gostaria já de agradecer muito vocês pelo convite. Assim, não há nada mais gostoso do que poder falar de educação com pessoas queridas, né? Então, acho que isso é sempre um prazer. Eu acho que tem um quinto C que eu chamaria na conversa para a gente pensar esses Cs, que é essa ideia de corrente, né? Assim, como fazer, como encadear um C a outro C, né? Como pensar que o meu trabalho está verdadeiramente ligado ao seu trabalho, que está verdadeiramente ligado ao trabalho do aluno, ao trabalho dos outros agentes educativos da escola, às famílias, a esse bairro ao redor da escola que faz parte também dessa escola, a gente nunca pode se esquecer. Então, assim, fazer um pensamento de corrente, sabe? Entender que a gente sozinho, a gente é só um elo solto, né? Mas que juntos a gente tem uma rede que pode ser muito interessante e muito positiva. E a força, né? E a força disso. E poder ensinar isso para os nossos alunos passa pela necessidade de nós também aprendermos isso. Então, eu deixo aí a corrente como uma imagem aí importante para a gente pensar nesses 4 Cs. E, só para encerrar, juro que é a última coisa que a gente já estourou, que é, muitas escolas vão, às vezes, pensar assim, nossa, temos que procurar aonde a gente vai começar esse trabalho. Não se enganem, esse trabalho já está na escola. É só vocês verem aonde eles já acontecem e fazerem eles acontecerem ainda mais. Eu tenho certeza que as escolas têm momentos já de pensamento crítico, de colaboração, de comunicação, de criatividade, porque a escola que não tem isso, ela já não existiria, ao meu ver. Então, já está aí na escola de vocês, é só olhar para isso. Muito bom, gente, um bate-papo maravilhoso aqui. Eu quero agradecer aos nossos participantes, agradecer a você que está nos assistindo, dizer que estamos no Spotify, no YouTube. Deixa o seu like, é sempre muito importante para a gente poder acompanhar o que você está achando. E mande para a gente os próximos temas que você tiver interesse em ouvir, para que a gente possa buscar os especialistas que vão debater no nosso podcast Pode Falar Gestor.
Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.